Olá pessoal, bem-vindos de volta. Nesse vídeo eu quero apresentar para vocês a diferença entre processos que estão executando em background e foreground aqui no Linux, tá? Então vamos lá. Nesse slide aqui, eu coloquei alguns exemplos, alguns comandos, né, estão relacionados sobre como você executa programas, comandos ou scripts, né, em background e foreground, tá? Então, por exemplo, se você quiser executar um comando em background, você coloca um E comercial na frente. Se você não colocar o E comercial, ele vai executar o comando em foreground, ou seja, em primeiro plano, tá? O comando jobs, ele lista os processos que estão em background ou estão parados, tá? Associados à seção atual, tá? O Ctrl Z pausa o processo em foreground. O BG, que vem de background, né, continua o processo pausado, tá? Mas ele coloca ele em background. E o FG pega um processo que está em background e coloca em foreground. Aqui eu coloquei alguns exemplos, então vamos lá, vamos ver isso aqui na prática, tá? Vou minimizar esse slide aqui. Então olha só, aqui eu tenho no meu Linux, né, dois terminais abertos, né? E nesse primeiro terminal aqui, eu vou executar, por exemplo, eu vou executar o meu editor gedit, né? Aqui e vou dar um Enter, tá? Então olha só, o meu Linux, ele abriu esse editor gráfico aqui, ó, tá? Eu posso escrever qualquer coisa, né? Comandos em background, tá? Comandos em foreground, tá? Então eu estou editando aqui normalmente, tá? Se eu vier para o terminal onde eu abri o meu gedit, tá? Vou digitar, por exemplo, clear, que é o comando para limpar a tela, tá? Deu Enter aqui, não aconteceu nada. Por quê? Porque quando eu executei o comando gedit aqui, eu coloquei ele em foreground, ou seja, ele travou o meu terminal, tá? Enquanto eu não encerrar o meu gedit aqui, seja fechando ele aqui no xizinho, tá? Ou de uma outra forma, o meu terminal vai estar travado, tá bom? Bom, aqui no terminal, que está travado por causa do gedit, se eu apertar Ctrl C, olha só, eu interrompi, né? Ou seja, eu encerrei o programa gedit, tá? Então, novamente aqui eu vou chamar gedit, vou dar um Enter, ele abriu um novo terminal, um editor gráfico aqui para mim. Eu posso novamente escrever, voltando para esse terminal aqui, o meu terminal, né, ele está travado, né, ou seja, novamente não consigo digitar comandos. Agora, se eu escrever, digitar aqui Ctrl Z, né, as teclas Ctrl Z ao mesmo tempo, olha só o que aconteceu, tá? Eu voltei para a minha linha de comando, né? O meu Linux imprimiu essa informação aqui, ou seja, que o meu gedit, tá? Ele agora está parado. Ou seja, se eu tentar vir aqui no meu editor gráfico aqui, ó, e escrever alguma coisa, eu não consigo fazer nada. Por quê? Porque o meu editor ele está com a execução parada, tá? Se eu digitar aqui na linha de comando jobs, olha o que o comando jobs fez, né? Ele listou para mim os processos, que no caso aqui é o gedit, e que informou que stop, né? Ele está parado, tá? Bom, não consigo mais usar o gedit aqui? Consigo. Para isso, eu tenho que colocar ele, a execução dele, né, em background. Então, como que eu faço? Eu digito o comando bg, porcentagem e o 1, né? Por quê? Porque o gedit, né, ele tem esse ID aqui, ó, tá? Esse é, é, número que é associado com a execução dele. Então, vou dar um Enter aqui. Novamente, o que aconteceu? Eu venho aqui para o meu gedit e agora eu consigo escrever, né, editar normalmente. Editar normalmente, tá? Normalmente. Beleza? Se eu venho aqui agora no meu terminal e escrevo jobs, olha o que ele mostrou aqui para mim, a informação, né? Que meu gedit está executando, né? Posso fazer isso com outros programas também. Por exemplo, vou abrir meu Firefox aqui, ó. Só que agora eu vou abrir meu Firefox, tá? Em background, né? Ou seja, quando eu escrevo um comando, o script ou nome de programa aqui, e no final, né, eu coloco o e-comercial, eu estou informando para o meu Linux aqui, para o meu terminal, que eu quero executar esse programa
em background, ou seja, eu não vou travar o meu terminal, tá? Aqui, ó, quando eu digitei isso aqui, tá? Ele abriu aqui o meu Firefox, né? Imprimiu aqui uma página HTML do meu Linux, tá? No meu terminal aqui ele deu um errinho, mas vamos ignorar, tá? Olha só. Então, quando eu escrevi Firefox e o e-comercial, eu executei esse programa em background, ele não travou o meu terminal, tá? Se eu escrever agora o comando jobs aqui e executar, o que ele está falando, né? Que ele está executando o meu gedit em background, né? Ou seja, ele está executando aqui, e o meu Firefox também em background, tá? Esse número aqui que apareceu quando eu executei o Firefox é o PID desse processo aqui, do processo principal, né? Do meu Firefox. Então, se eu fizer um ps-f pipe grep Firefox, ele vai mostrar várias informações aqui, tá? Vou, peraí, jobs, né? Agora eu perdi. ps-ef pipe grep Firefox. Bom, ele está mostrando muita informação, tá? Bom, vou fazer com o gedit aqui, ó. ps-ef pipe grep gedit, tá? Então, esse número aqui, ó, 17343, é o número que apareceu para mim quando eu coloquei ele em background, tá? Que é o PID dele. Bom, pessoal, então é isso aí que eu queria mostrar para vocês, tá? Quando vocês executam um comando, né, e simplesmente dá Enter, gedit e dá Enter, ele coloca o comando, ele executa em foreground. Se você colocar um e-comercial, ele vai executar em background. E rodando em background, ele não vai travar o seu terminal, tá? O comando jobs lista os comandos que estão em background ou estão parados. No caso aqui tem dois processos que estão executando, né? O gedit e Firefox estão em background, tá? E tem os comandos bg e FG. Ah, outra coisa, aqui ó, no caso, o gedit está executando em background, né? Coloquei ele aqui com o e-comercial na frente. Se eu quiser trazer ele para foreground, o que eu vou fazer? Eu vou travar o meu terminal, tá? Vou continuar executando aqui, mas eu vou travar o meu terminal. Então, vamos lá. Vou dar FG porcentagem número 1 do gedit, tá? Então, aqui, ó, eu continuo executando normalmente aqui o meu gedit, né? Porém, eu travei agora o meu terminal. Se eu fizer Ctrl Z aqui, e escrever jobs, olha só, agora o meu gedit está parado, né? O programa que ele não foi encerrado, o gedit não foi encerrado, mas o programa está parado. Se eu fizer bg porcentagem 1, que é o ID aqui do gedit, eu destravo o meu terminal, destravo a execução aqui do gedit, né? Enfim, tá aqui. Ah, só mais uma coisa. Quando eu faço jobs aqui, eu mostro os programas que estão em background ou parados, que estão relacionados com esse terminal, tá? Se eu escrever o comando jobs em outro terminal, olha só, jobs. Aqui eu não tenho nada, eu não tenho nenhum programa ou comando que está executando em background e que está associado com esse terminal, beleza? Então é isso aí, pessoal, era isso aí que eu queria mostrar para vocês, né? A diferença entre programas e comandos que executam em background e foreground. Fechou? Um abraço, até a próxima aula. Valeu!